Hoje nós vamos testar juntos não apenas um, mas dois programas para você trocar arquivos via rede de maneira simples, sem dor de cabeça e com pouquíssima configuração. E o melhor de tudo, eles funcionam em Linux, Windows, macOS e Android. Olha que maravilha! Hoje nós vamos fazer uma análise rápida do Warpinator e do Local Send. Compartilhar arquivos em rede hoje em dia é bem mais fácil que nos velhos tempos, onde a gente ficava amarrado ali com o Samba ou com o NFS, e era preciso configurar um servidor e clientes para poder trocar arquivos em rede. É lógico que essas soluções têm o seu lugar e elas fazem muito sentido quando você tem redes complexas e você precisa ter um controle fino das permissões do usuário e também de segurança. E nesses cenários, com certeza, essas duas soluções, o Samba e o NFS, brilham. Para redes caseiras ou redes menores, soluções mais direto ao ponto acabam se mostrando bem interessantes. Infelizmente, a quantidade de soluções que estão diminuindo essas barreiras de configuração não param de aumentar. Por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo mostrando para vocês o Gnome User Share, que é uma solução muito simples que você configura com poucos cliques e que te permite compartilhar arquivos em redes Linux de maneira muito fácil. A limitação do Gnome User Share, apesar da sua grande facilidade, é que ele está restrito a distribuições Linux que utilizam o ambiente Gnome por padrão, e isso limita muito o alcance da solução. Mas se você precisa de compatibilidade entre sistemas operacionais diferentes, equipamentos diferentes, o LocalSend e o Warpinator com certeza podem te ajudar. Os dois projetos têm muitas similaridades entre elas. Os dois são open source, os dois são multiplataforma, os dois são fáceis de configurar e eles têm foco principalmente na sua rede local. E os dois têm diversos recursos de segurança, permitindo, por exemplo, que você crie senhas ou pins de identificação para que somente pessoas com devido acesso possam enviar ou receber arquivos pela rede. O Local Send não faz nenhuma cerimônia e deixa bem claro que a inspiração para o seu funcionamento é o recurso da Apple conhecido como Apple Send, né, onde você pode trocar arquivos de maneira muito fácil entre os aparelhos que compõem o ecossistema Apple. Já o Warpinator não aponta nenhuma inspiração em outros projetos, mas a forma como ele funciona é bastante similar. Aliás, a forma como os dois funcionam é bastante similar. Os equipamentos vão se detectar na rede e a partir daí, com base nas configurações que o usuário definir, vai ser possível trocar arquivos em rede de maneira muito simples. Para começar a utilizar o Local Send ou o Warpinator, não podia ser mais simples. Os dois programas estão disponíveis no repositório de várias distros e também estão disponíveis via Flatpak. O Local Send especificamente também está disponível via pacote Snap, caso você esteja utilizando o Ubuntu. Se você utiliza alguma versão mais recente do Linux Mint, provavelmente você já tem o Warpinator instalado no seu computador. E para começar a aproveitar essas maravilhas do mundo open source, não podia ser mais simples. Basta você fazer a instalação utilizando os repositórios da sua própria distro ou usando um dos outros formatos disponíveis. Particularmente, eu prefiro utilizar o formato Flatpak, mas aí fica a questão do seu gosto. Depois de fazer a instalação no seu computador, basta instalar a versão correspondente no seu outro equipamento que você queira utilizar, começar a trocar arquivos sem maiores problemas. Eu vou demonstrar para vocês aqui rapidamente como que é o processo de transferência de arquivos e nesse exemplo eu vou usar o meu tablet. Usar esses dois programas para trocar arquivos entre os seus equipamentos não podia ser mais simples. Depois que você já instalou o programa no seu computador, basta fazer a descoberta dele através da rede e aí começar a trocar arquivos. Você seleciona o computador, o equipamento com o qual você quer fazer a transferência, escolhe o seu arquivo e envia. Simples assim, sem nenhuma complicação. A velocidade de transferência entre os equipamentos vai depender de diversos fatores, né? Não apenas das configurações da sua própria máquina, mas também da maneira como a sua rede está configurada. No meu caso aqui, eu utilizo uma rede Wi-Fi 5
o que me garante uma velocidade bem bacana de transferência, mesmo usando o Wi-Fi. Bom, para quem gosta de informação um pouquinho mais técnica, os dois projetos utilizam uma forma de multicast para conseguir descobrir equipamentos compatíveis na rede. Os dois implementam protocolos um pouquinho diferentes. E para quem quer saber mais detalhes sobre como eles funcionam por debaixo dos panos, eu recomendo que vocês visitem o GitHub dos projetos e quem sabe até mesmo vocês não se animam a começar a ajudar, né, a colaborar com o projeto de alguma forma. Bom, aqui eu acho que já vale a pena falar um pouquinho sobre possíveis problemas que você pode encontrar caso você esteja utilizando qualquer uma dessas duas soluções. Dependendo de como a sua rede está configurada, algumas portas podem estar sendo bloqueadas ou pelo seu firewall ou pelo seu provedor, caso o equipamento que você utilize para gerenciar a sua rede seja o modem oferecido pela própria operadora. Então, nesse caso, é necessário que você libere as portas de utilização do Local Send ou do Arpinator no seu equipamento, ou que você mude as portas dentro das configurações avançadas desses programas para que eles fiquem dentro do range que é permitido na sua rede. As duas configurações são bem simples de fazer nos dois programas e você não deve ter maiores problemas. Ainda falando nessa parte de configuração um pouquinho mais avançada, uma coisa que eu gosto bastante na forma como o Arpinator funciona é que ele utiliza um esquema de senha, por assim dizer, que é o que faz com que um computador, um equipamento, seja capaz de localizar o outro, de se comunicar com o outro. Eu acho isso particularmente interessante quando você tem redes um pouquinho maiores e você quer que alguns computadores se enxerguem e outros não. Quer dizer, vamos dizer que você está numa pequena empresa ou numa escola e você quer que apenas os computadores do mesmo laboratório se enxerguem. Então você pode colocar uma senha igual para todos esses computadores e no laboratório 2 você coloca uma outra senha e somente os computadores que tiverem a mesma senha, esse mesmo PIN de identificação, vão conseguir trocar informação entre eles. Esse é um recurso que eu acho bem interessante, porque permite ali uma camada de segmentação um pouquinho mais avançada no Arpinator. Tanto no Arpinator quanto no Local Send, você pode personalizar o nome com que os equipamentos vão aparecer na rede. Para facilitar a identificação, basta você personalizar o nome nas configurações avançadas de cada programa. Quando você for instalar o Arpinator no Windows, é importante que ali já no processo de instalação você permita que ele tenha acesso às suas redes, porque senão a descoberta de outros equipamentos não vai funcionar adequadamente. O firewall vai bloquear, ele faça esse trabalho de localizar magicamente os outros equipamentos na rede. Uma peculiaridade que também vale a pena citar, o Arpinator ele é suportado oficialmente apenas para Linux. As demais versões do Arpinator são projetos comunitários não oficiais. Para o Windows, por exemplo, nós temos o Arpinator for Windows e o Wimpinator. Os dois têm funcionalidades bastante similares. Eu acho o Wimpinator um pouquinho mais bonitinho, mas na prática eles funcionam da mesma maneira. Assim como o aplicativo para Android também é mantido por um desenvolvedor comunitário. Eles não são diretamente vinculados ao projeto oficial do Arpinator. No caso do Local Send, os pacotes para outros sistemas operacionais ou outras distribuições são todos mantidos pelo próprio desenvolvedor, pelo próprio líder do projeto. Esse é um ponto que é importante citar para que você fique atento aí à procedência do software que você está instalando no seu computador. Mais um aviso que é sempre bom dar: cuidado ao fazer o download de qualquer programa que não seja das fontes oficiais, beleza? Cuidado quando você for procurar pelo Arpinator ou pelo Local Send, porque existem muitos softwares que tentam emular essa aparência, né, enganar o usuário. Então, sempre que você for baixar, procure confirmar se são links oficiais indicados na própria página do projeto. Muita atenção com os resultados que aparecem nas pesquisas, porque no caso do Warpinator específico, eu vi alguns links suspeitos que levavam para páginas que não tinham nada a ver com o projeto, estavam apenas realmente usando essa tática de atrair as pessoas com a palavra-chave Warpinator. Então, fique atento, faça download apenas de fontes confiáveis. O Warpinator e o Local Send são ótimas soluções
para quem precisa enviar os seus arquivos entre equipamentos da rede usando algumas permissões, mas que precisa de um sistema fácil de configurar e que seja fácil de usar, mesmo por pessoas que não tenham assim tanta intimidade com tecnologia. Agora, se você realmente precisa de um sistema mais tradicional de permissões, de cliente e servidor, provavelmente um esquema similar ao Samba ou NFS são mais adequados às suas necessidades. Ainda nessa área de programas que funcionam magicamente e que te ajudam a compartilhar arquivos, eu recomendo que vocês conheçam o KDE Connect, que é uma ferramenta fantástica para você integrar o seu smartphone com o seu desktop e que tem um vídeo completo com todas as principais funções que o Raul fez e você pode assistir ele clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.